Fala galera, tudo bem? Para vocês que estão assistindo a gente, mais um Papo de Aprovado aqui, onde a gente traz histórias de pessoas como eu, como você, que estão estudando para a prova de residência, que estão se preparando, e durante essa trajetória a gente sempre encontra muita dúvida, né? A gente sempre encontra muitas dificuldades que são comuns a todo mundo que está nesse processo. E isso não foi diferente, certamente, para o Gabriel nem para o Lucas, né? Então, o Gabriel e o Lucas foram dois aprovados aí desse ano. Gabriel que não está fazendo ainda, porque os dois foram pro exército, né? Mas o Gabriel vai fazer oftalmo, o Lucas vai fazer otorrino. Eu queria que vocês se apresentassem, pessoal, para o nosso público. Prazer, pessoal. Eu sou o Lucas. Eu me formei ano passado na faculdade. Eu fiz faculdade de medicina da USP. Passei agora em otorrino na USP também. E eu tranquei a vaga esse ano para poder prestar. A gente está na aeronáutica, na verdade, tanto eu quanto o Gabriel. E aí, ano que vem já começa de fato a faculdade, né? A residência, isso. A minha história é muito parecida com a do Lucas. Eu sou o Gabriel. A gente era da mesma panela do internato. Passei em oftalmo, lá no HC, na USP. E começo no ano que vem. Por enquanto, estou na aeronáutica, com esse ano trancado aí. Muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Vocês dois eram da mesma panela, né? Então, vocês tinham uma rotina muito similar grande parte do tempo, né? Sim. Como é que vocês se organizaram, né? Vocês começaram a estudar mais para residência a partir do 5º ano, do 6º ano? Isso é uma pergunta comum, né? Assim, qual é a época em que geralmente há uma intensificação e que momento começou assim a preparação de vocês? Foi ao mesmo tempo? Como é que vocês faziam? Uhum. Acho que eu posso começar respondendo. Comecei. Eu comecei a estudar mais no 5º ano, pensando em prova de residência, mas eu não fazia o Medcoff. Eu pegava algumas questões aleatórias, que eu pegava de prova antiga e tudo, e ia resolvendo conforme o estágio que eu estava. Então, estava no estágio de pediatria, pegava a prova antiga só de pediatria e ia resolvendo, para entender mais ou menos como é que caía. E a partir do 6º ano que, de fato, eu comecei a fazer o Medcoff e fui seguindo mais ou menos ali o cronograma e tudo que estava certinho. Então, primeiro era alinhado com o internato e depois foi mais independente uma coisa da outra. Acho que, comparado com o Gabriel, eu no 5º ano, eu não fiz muito isso. Na verdade, eu me foquei mais no internato mesmo. Então, assim, eu estudava por internato, mas não estudava tanto por questões. Eu estudava pelas matérias que a gente tinha, as aulas que a gente tinha por lá, mas já tentava dar um foco pensando na residência, assim. A gente tem uma noção mais ou menos do que é cobrado na prova, então a gente já estudava meio que direcionado durante o 5º ano, já pensando lá na prova de residência no final do 6º ano. Mas em questão de fazer questões, toda essa preparação intensiva que a gente faz no 6º ano, eu não fiz no 5º ano, não. Foquei mais no internato mesmo. Eu gosto muito dessa estratégia de estudar conforme os estágios, né? A gente até, hoje em dia, a gente tem uma preparação que é o extensivo internato, que a gente faz, assim, justamente isso, né? A gente pega, durante os estágios, a gente até separou, assim, enfermaria, pronto-socorro. Então, você escolhe exatamente onde você está passando. Por exemplo, estou passando na enfermaria de pediatria, estou passando no pronto-socorro de cirurgia. E daí você tem ali uma linha de aprendizado que é específica para isso. Até, sei lá, tô passando no centro cirúrgico, daí tem lá no centro cirúrgico e como que isso cai na prova de residência. Porque, para mim, uma grande dificuldade é você fazer uma associação do que você está vendo na vida real e como que isso, de fato, cai na prova. Porque, às vezes existe uma congruência, mas às vezes existe uma dissociação, né? Às vezes a gente dá importância para algumas coisas na vida real que a prova não aborda muito pouco. E algumas coisas que caem, que são temas batidos da prova, que provavelmente a gente não saberia se a gente não realmente estudasse pelas provas. Então eu concordo com vocês, no 5º ano foi mais ou menos, eu fiz mais ou menos o que o Gabriel estava falando aqui, né? Eu acho que você fazer questões, né? Eu acho que é uma excelente escolha. Mas beleza, então foi mais soft, assim, né? No 5º ano vocês seguiram os estágios, beleza. E no 6º ano vocês começaram a estudar de fato a partir de que época do ano? Eu acho que desde o começo do ano, na verdade. Na verdade, no final do 5º ano já começou a assinar o Medcoff, né? Eu assinei no final do 5º ano. E já comecei a acompanhar um pouco com relação ao estágio que a gente estava passando. Por exemplo, eu estava em GO,
E eu já comecei a assistir às aulas de GO que tinha lá no Medcoff. Mas a preparação, de fato, começou no sexto ano. Comecei a tentar acompanhar as semanas do Medcoff, mas aí é de muito difícil conciliar com o nosso internato, né? Então, por volta de fevereiro, assim, depois das férias, já comecei a me preparar para residência mesmo. Foi bem nessa época que a gente assinou o Medcoff no fim do ano. Em dezembro, eu peguei para fazer os simulados da plataforma do ano que tava, né? Do meu quinto ano, que eu não tinha feito. Aproveitei para fazer isso no fim do ano. E lá quando chegou janeiro, fevereiro, que de fato começou o cronograma, daí eu comecei a seguir o cronograma daquele ano mesmo, para seguir direitinho. Na rotina de vocês, assim, durante uma semana de vocês, qual que era o principal enfoque que vocês tinham, assim? Vocês tinham um hábito diário, vocês estudavam diariamente, vocês estudavam só de segunda a sexta-feira, vocês tinham algum hábito específico? Então, é que o nosso internato ele acaba sendo um pouco puxado, assim. Então é muito difícil, pra mim particularmente, foi muito difícil estabelecer uma rotina fixa. Todos os dias eu estudava um pouco, claro, mas tinha dias que a gente tinha plantão de 12 horas, e aí ficava muito difícil conciliar isso, né? Mas o ideal era sempre manter uma constância, eu tentava fazer isso. Então, estudava, não ficava nenhum dia sem estudar nada, mas às vezes tinha dia que, como a gente não tinha tanto tempo disponível, a gente estudava menos. Então, sei lá, fazia, por exemplo, umas 10 questões num dia só, porque realmente não dava tempo. Aí eu tentava começar nos outros dias, assim. Então, variava muito de como que era a rotina e qual estágio que a gente estava rodando naquele momento. Exatamente. Tentar manter pelo menos 5 ou 10 questões por dia, quando tá mais puxado, e daí o resto, fim de semana, que tá mais tranquilo, compensa, vendo um pouco mais de aula, mais questões. O foco principal é em questão, assim, pelo que eu tô... O foco principal é a questão. Mas eu assisti bastante aula também, na minha preparação, principalmente no começo do ano, que eu queria ter um embasamento para poder responder as questões e eu tentava conciliar. Eu comecei tentando acompanhar as semanas do Medcoff, né, que tinha na plataforma, só que acabou sendo muito difícil conciliar isso com o nosso internato. Não dava para conciliar. Então, ao longo do ano, a minha preparação, o que eu fiz? Eu peguei as aulas do Medcoff, que tinha lá as aulas verdes, amarelas e vermelhas, e aí eu pensei, fui marcando como prioridade, assim, vou ver primeiro as aulas verdes, e aí eu via quais aulas verdes que eu realmente precisava assistir, porque tinha alguns conhecimentos que eu já tinha dominado um pouco, e aí eu só resolvia as questões lá pra ver a triagem, se tava tudo bem, e acabava que eu não assistia a completa aula. Aí eu ia vendo, tipo, qual aula que era interessante assistir. Acabou que no fim eu assisti quase todas as verdes, quase todas as amarelas, e aí nas aulas vermelhas eu via qual que fazia sentido para a residência que a gente estava prestando. Como a gente focou mais na USP, eu assistia mais essas aulas direcionadas, assim. Então, foram praticamente isso, e fazendo questões, vendo as aulas, e também flashcards, né, que tanto eu quanto o Gabriel a gente usou bastante nesse ano. Vocês faziam os flashcards de vocês? A gente montava o próprio, desde o começo da faculdade. Como é que vocês montavam no Anki? No Anki, exatamente. A gente pegava alguma coisa que errou das questões e daí montava de acordo com o que a gente tinha. Sempre baseado no erro da questão. Exatamente, com o comentário que tava lá. Sim, não tem... Acho que não tem estratégia melhor, né? Assim, eu gosto de falar assim, olha, se tem uma coisa que é o concurso, assim, que você simplesmente não vai ser aprovado se você não fizer, é fazer questão. Eu acho que isso aí é um ponto pacífico, porque na prova tem questões, mas depois das questões, daí existe assim, eu conheço aprovados que foram aprovados sem fazer flashcards, que gostavam mais de, enfim, assistir um conteúdo de aulas e até anotar alguma coisa, ou pessoas que só faziam flashcard, pessoas que faziam menos aula, mais flashcard. Enfim, eu acho que aqui você tem que pegar o que você consegue fazer do modo mais ativo possível, mas que você consegue colocar dentro da sua rotina. Flashcard, para mim, é muito poderoso, assim, muito poderoso mesmo, né, assim, e você criar os seus próprios flashcards acaba sendo mais poderoso ainda. A gente até tem, sei lá, milhares de flashcards disponibilizados, mas eles não tratam do seu caso concreto, né? Assim, as dificuldades que vocês têm, a dificuldade que vocês efetivamente... E eu estudava muito com o Felipe, né, que é um dos sócios aqui, e talvez seja isso até que tenha motivado a gente a fazer o próprio Medcoff. Daí que vem minha próxima pergunta. Vocês chegavam a estudar em grupo, assim? Vocês tinham essa rotina ou era mais um estudo individual? A gente tinha. Desde o meio do ano, a gente começou a fazer grupo de estudos, que a gente basicamente corrigia algumas questões que a gente fez durante a semana, ia discutindo. Cada um agregava um pouco pra... Eram quantas pessoas? Eram 5. A gente ficava em 5. 5 pessoas. E era só prova, discutiam a prova? Isso, a gente combinava
com antecedência, né? A gente falava, vamos resolver tal prova, todo mundo resolvia, e aí chegava, a gente marcava uma data, era uma data fixa, né? A gente combinava, por exemplo, domingo à tarde. A gente sacrificou nosso domingo para poder fazer o grupo de estudos. Então, todo domingo à tarde a gente se reunia e resolvia as questões, ia vendo quais questões a gente tinha dúvida e aprofundando ao máximo, assim. Chegava uma questão que dava um conflito entre a gente ia lá, pesquisava a fundo, procurava outras fontes para poder extrair o máximo daquela questão que poderia acrescentar pra gente para resolver as provas também. E o grupo de estudos acrescenta muito, assim. É uma forma de você estudar menos cansativa, principalmente no final do ano. A gente começou no meio do ano, nosso grupo de estudos. Assim, acho que foi bom ter começado no meio do ano, talvez deveria ter começado até um pouco mais, porque realmente ajuda. Mas no final do ano eu senti que ajudou muito, muito mais, porque é porque você está mais cansado, assim. Você não consegue ficar muito tempo estudando por conta própria sozinho. E no grupo de estudos acaba sendo algo mais dinâmico, né? Você compactua ali uma coisa, né? Vou estar lá, vou fazer. Exato. E você vai lembrando, as pessoas vão falando alguma coisa, depois você faz uma questão, nossa, lembra que falou naquele grupo, aquela coisa específica. Você vai associando assim. Você associa até o que você deu risada ali. Exatamente. Que você sabe. Exatamente. Sim. Tem muito. A gente começou o grupo, era eu, o Felipe e a Elisa, que é dermato, que faz o segmento de dermato aqui. E depois a gente fez um grupo específico. Na época a gente tinha na USP caía a OSC, né? Uhum. E daí a gente fazia na casa do Felipe, cada aposento, assim, ele morava numa casa pequenininha. Daí a cozinha era uma estação, a sala era uma estação, o quarto e acho que até o banheiro tinha virado estação. Assim. Legal. Bom, era bom demais, cara. E ele a gente pegou a parede inteira da casa dele, que era uma casa alugada lá, e começou a escrever na parede inteira. Parecia uma casa de um cara louco. Assim, porra, esse classificação aqui de Rutherford, sei lá, daí ela vai lá, anota aqui que eu não lembro, hérnia de Hintei lá, vou anotar aqui na parede. Daí, pra que usar post-it, né? Eu vou escrever direto na parede aqui. Mas tudo bem, o importante é que deu certo. Boa. Qual que é a expectativa? Outra, assim, mudando de assunto assim um pouquinho, queria entender, e tem gente que tem muita dúvida sobre a questão da carreira também, né? Assim, a questão da decisão de escolher uma coisa ou outra para residência. Como é que foi esse processo para vocês de escolha da especialidade e quais são as expectativas que vocês têm aí agora sobre isso? Quer começar? Eu acho que eu comecei a pensar mais em oftalmo a partir do 4º ano, mais ou menos, que foi quando eu entrei na liga de oftalmo. Até então eu pensava em várias coisas, neuro, cardio, e eu acabei gostando bastante do que eu tive na liga, contato com os residentes, com os preceptores, as cirurgias me atraíram bastante, e acho que foi mais isso, de me sentir incluído no ambiente e na especialidade que me fez escolher, né, o que eu ia fazer. Eu, por outro lado, igual a gente estava conversando antes, né, Augusto? Durante minha faculdade inteira, eu pensava em prestar cirurgia, né? Mas acho que todo mundo que quer prestar cirurgia tem aquela dúvida, assim, será que eu quero cirurgia mesmo? É uma vida muito corrida, né? Demanda muito. E a gente sempre fica pensando, será que eu gosto de outra coisa aqui na faculdade? Acabou que no 6º ano, nosso último ano, a gente teve o estágio de otorrino. A gente tinha tido algumas aulas de otorrino durante a faculdade, mas de forma prática a gente não tinha tido nada ainda. Então acabou que na metade do 6º ano foi minha primeira experiência prática com otorrino mesmo. E eu gostei do ambiente, gostei das pessoas, gostei da matéria e de tudo. Acompanhei algumas cirurgias também depois, no meio do ano, mais pra frente. E aí eu decidi, assim, depois de muito pensar, que eu queria pra minha vida também, que eu queria ter uma vida que eu conseguisse conciliar meus horários, queria ter meu consultório, queria poder fazer cirurgias, tanto cirurgias rápidas, quanto também a possibilidade de fazer cirurgias mais complexas, e toda a parte clínica também me interessava muito também. E acabou que eu decidi prestar otorrino, prestei, e aí tô aguardando aí pra começar a residência. São duas especialidades que são acesso direto, né, que vocês entram através do R1 já. Lógico que dá para fazer fellow depois, mas tem essa grande vantagem também, né? Não tem que fazer uma prova necessariamente de R+. Todo mundo vai acabar fazendo um fellowzinho, vai. Mas eu acho que são duas especialidades também. Eu acho elas muito boas, assim. Principalmente porque elas são clínico-cirúrgicas, né? E eu acho que hoje em dia você ter a oportunidade de ter algum tipo de procedimento junto à sua especialidade é muito, muito valioso. Então, acho, sim, sucesso demais aí a especialidade. E como é que tá a rotina de vocês agora? Terminou?
A gente terminou a faculdade, acabou que a gente acabou indo pra aeronáutica, né? Eu sempre tinha sido... Voluntariamente? Foi voluntário. A gente sempre pensava, assim, eu sempre tive a dúvida se valeria a pena trancar um ano pra poder juntar um dinheiro antes da residência. E assim, a rotina da residência é muito puxada, você não consegue dar muitos plantões por fora e acaba que a bolsa da residência é muito difícil de você se sustentar, né? Então achei interessante a possibilidade de trancar a vaga por um ano. E agora a gente tá lá na aeronáutica, trabalhando no pronto-socorro lá. Tá sendo uma experiência boa, Sim. né? Eu queria muito tirar um ano também pra ser médico um pouco, sabe? Sim. Tudo que a gente aprende na faculdade. Depois vai ser oftalmo, né? É verdade. Vai passar um ano aí, eu vou ficar só no meu mundinho lá do oftalmo, que embora tenha uma correlação com a medicina, é muito diferente do que a gente aprende na faculdade e da vida por aí, né? Eu queria ter essa experiência também. Não, isso é muito verdade. Acaba que isso é bom também, você consolidar o que você estudou durante o 6º ano, né? Durante o 6º, 5º ano, toda a faculdade. Aí, de nossa prática, lá no pronto-socorro, trabalhando nos plantões por fora, a gente consegue colocar em prática aquilo que a gente aprendeu em todos esses anos. E acaba que você vai consolidando isso, né, de forma prática. É bem diferente o seu carimbo tá ali, você ser o médico responsável, do que só ser o interno que vai acompanhar ali, né? Acho que isso faz bastante diferença. Também. Sim, até pensando na própria residência, né? Que a gente vai entrar na residência, acredito que mais preparado, assim, pensando nessa questão de Vocês dois dão plantão juntos lá? Ou... Sim, nós dois a gente tá no pronto-socorro lá, do Hospital da Força Aérea. Mas a gente dá plantão por fora também. E dá pra dar uma conciliada nisso. Dá pra trabalhar... É 30 horas por semana, mais ou menos? Em média dá 30 horas por semana. Às vezes tem que ultrapassar um pouco mais, que a gente tem que fazer algumas missões, né? Mas de forma geral dá umas 30 horas por semana. Vocês, a turma de vocês foi uma galera pra Manaus também ou não? Não, por enquanto, pra Manaus não. Tem umas missões aí que tem. Pelo Brasil, vai algumas áreas mais carentes ou que estão precisando. Sim. Mas até agora não chamaram pra nenhuma por enquanto. Vai ter uma, eu acho. A missão acolhida geralmente sempre tem. E aí acho que vai ser mais pra frente. Mas é na Amazônia? É lá em Rondônia, eu acho. Se eu não me engano, é na Rondônia. É lá em Rondônia. Pô, que massa. É Roraima, não lembro agora. Deve ser... Vocês querem ir, se tiver? Eu penso. Dá vontade de ver uma coisa diferente, assim. Uma experiência diferente, né? E é o que a aeronáutica proporciona, né? Não, eu acho que eu faria se eu tivesse feito o exército. Não, todo mundo que vai fala que vale a pena, no fim. Tipo, é uma experiência muito diferente que você não tem tantos recursos lá, né? Você tem que aprender a se virar com o que tem. Mas todo mundo que vai fala que é muito gratificante. Começou em janeiro, o exército. O nosso treinamento começou no final de fevereiro, foi até março. Foram 30 dias de treinamento, mais ou menos, treinamento militar. Ficar na selva lá mesmo. A gente ficou... É literalmente isso. Tipo isso. Foi bom? É legal essa parte ou é meio... Cara, é puxado. É uma coisa totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Qualquer pessoa, assim. Porque é uma vivência muito full no ambiente militar, né? Porque ninguém tem vivência nenhuma até então. A gente tem que aprender várias coisas do zero de novo. Tem que aprender as leis militares, aprender a se comportar. É como se a gente tivesse mudado de ambiente, assim. Era até estranho, porque a gente ficava uma semana inteira lá no quartel, né? Vivendo o militarismo, tudo. E aí chega no final de semana, você vai pra casa. E aí você muda de ambiente, assim, sabe? É uma coisa muito, muito doida. Eles moravam no quartel, ou não? A gente ficava a semana inteira no quartel. Tinha a possibilidade de voltar pra casa, mas é que era muito longe, lá em Guarulhos, não compensava, assim. Acabava muito tarde. E no dia seguinte tinha que estar lá 6 horas pronto, assim. Não valia a pena. Lá mesmo Exatamente. Não valia a pena. E depois ficou quanto tempo na selva direto? Então, não, o nosso foi mais curto. O nosso foi um dia só que a gente teve que ficar, porque esse ano o treinamento dos médicos foi mais curto do que o normal. Parece que tava com uma carência de médicos e aí tiveram que encurtar nosso treinamento um pouco. Eu já vi galera que ficou tipo uma semana. Não, assim. sim. O padrão é esse. O padrão são 4 dias no mínimo. Caraca. Pesado. O nosso foi soft até. Menos mal. Mas ainda. Tem quem goste, mas queria ficar um diazinho só, né? Ficar pra casa depois. Mas foi. Mas assim, foi puxadinho, mas foi uma experiência boa até. Muito bom. Muito bom, galera. Olha, última coisa que eu queria pedir pra vocês, antes da gente terminar o episódio, é o seguinte. Eu, quando estava prestando prova de residência, eu nunca tinha
a impressão que eu estava preparado o suficiente. Não sei como é que era a sensação com vocês, mas eu acho que a maioria das pessoas não sente que está 100% preparado para fazer a prova, mesmo tendo bons resultados depois, né? Indo bem, dando tudo certo. E eu tive essa experiência 2 vezes, na verdade, porque quando eu prestei a prova da Rio, eu achava que eu não estava pronto, não sei o que e tal, acabou dando certo. E aí, eu achei que eu ia estar mais maduro nesse sentido, mas eu achava também que estava impossível, porque tinha, sei lá, 18 pessoas prestando urologia, tinha 6 vagas, achava que não ia dar certo, achava que todo mundo estava estudando mais. Então, eu acho que a parte mental, ao longo do ano, né, de você estar bem mentalmente, e vocês fizeram, enfim, faculdade na USP, assim como eu, já estamos acostumados, assim, com provas difíceis, né, mas mesmo eu sentia mais, não sei, eu fiquei mais apreensivo com a própria prova de residência do que com o vestibular, porque sinceramente eu não imaginei que eu ia passar em medicina na USP, sendo zero expectativa. E quando a gente já é médico, a gente, assim, acha que isso aí é uma coisa obrigatória, fazer residência médica. Se você não passar, assim, o que vai acontecer comigo? Eu queria que vocês passassem o que vocês sentiam nessa época e mandassem uma mensagem aí pra galera que tá nesse momento também. Justo. Eu acho que se na sua época já era difícil e com uma pressão, hoje em dia tá muito pior, né? A gente sabe que tá cada vez mais concorrido e bate sempre o sentimento de insegurança, né? Por mais que você se prepare e esteja com a matéria em dia, fica aquela sensação de que podia estar fazendo mais. E eu acho que a mentalidade que tem que ter é fazer o seu, né? Ver que você está indo bem nas provas ou que não está indo, mas está fazendo o seu melhor todo dia, fazer um dia de cada vez e ter essa segurança, por mais que o ambiente não colabore para isso, focar no seu dia a dia e seguir firme e confiar no processo. Acho que é principalmente essa a mensagem. Eu concordo. Eu acho que no final é isso, você confiar no processo. Todo mundo já sabe, pelos vários papos de aprovado que já teve aqui, todo mundo sabe que o método é bom, tipo, estudar por questões, ver as videoaulas, mas focar em questões, focar em flashcards, fazer essas revisões de formas intervaladas, isso tudo ajuda muito a você consolidar o conteúdo, né? Assim, acho difícil você realmente sentir que está preparado para fazer a prova. Eu não me sentia muito preparado até chegar na véspera da prova. Acho que até meio... não dá vontade de você falar, sentir, estou preparado. É difícil você falar isso, porque acaba que talvez você se acomode, sabe? Pensar assim, tô preparado, então acomodei. Não, acho que é sempre uma questão de você pensar, não tô preparado, então vou estudar mais. E no final, na reta final, você vai estudar mais mesmo. E acaba que, eu acho que a mentalidade é essa, confiar no processo, fazer o seu, manter a constância, que aí no final dá certo, assim. Exato, a insegurança tem um pouco seu papel também, né, de fazer você estar querendo estudar mais, enfim, quem está muito seguro, às vezes não está tendo a dedicação necessária. Eu acho que tem um pouco isso também. Olha um fio de Dunning-Kruger aí, né? Exatamente. Que sabe tudo. Tem que duvidar de quem se acha muito seguro também para essas coisas. É normal ter essa insegurança, é normal. Só não pode ser uma ansiedade paralisante. Mas exato, não, tem que ser uma ansiedade produtiva, do né? Bem. Uma ansiedade do bem. Uma coisa que eu gostei muito que vocês falaram, assim, de qualquer forma, quando eu tava muito atarefado, eu fazia todo dia, pelo menos 5 questões, pelo menos 10 questões, porque as pessoas não acreditam que fazer 5 questões ou 10 questões é melhor do que não fazer nada. Tem pessoas que falam, simplesmente tá atarefado, só vai dar pra fazer 5 questões, então eu prefiro não fazer nada. Ou prefiro, sei lá, não vou ter 1 hora para parar, 2, 3 horas para parar para estudar, então eu não vou fazer nada. Eu acho que esse é um dos piores erros ao longo da preparação, é subestimar esse pequeno rito que você pode fazer ali em prol da sua preparação. Isso faz muita diferença no longo prazo. Sim, a gente às vezes pensa que tem que ser tudo perfeito, né? Então assim, ou eu vou parar e estudar 1 hora, 2 horas com a maior qualidade, ou eu não vou fazer nada. Quando na verdade o que vai garantir o resultado a longo prazo é fazer um pouco todo dia, nem que não seja o ideal, né? Nem que não seja a melhor preparação, é fazer um pouquinho que você consegue crescer. Sim, com certeza. E acaba que assim, você tem um tempinho pra fazer 5 questões, aí você faz as 5 questões, aí te dá um gasto pra fazer mais, entendeu? Então você vai fazendo o mínimo, mas aí também vai tentando aumentar aos poucos, né? Mas assim, fazer o que dá no seu tempo. Acho que é isso. Mantendo a constância. Uma musculatura ali. Exato. Né? Sim. E vai ficando mais fácil. Sim. Com o tempo, com certeza. Sim. Isso é bem claro durante a preparação, né? Que no começo você demora muito pra resolver uma prova, por exemplo. Aí chega no final do ano, você resolve uma prova muito rápido.
Você já vai pegando os macetes, vai pegando as palavras-chave que você tem que identificar na questão para poder responder. Isso tudo é preparação e constância, né? É o que a gente sempre fala. Muito bom. Pessoal, queria agradecer vocês. A gente está estreando hoje aqui esse podcast na Harmonia, que demorou para a gente começar aqui. Eles foram super pacientes aqui. E eu acho que é muito importante para quem está passando pela etapa, ver quem acabou de passar, saber que não é um conto de fadas, assim, não é um céu de brigadeiro, é uma coisa realmente é uma missão. É mais uma missão na selva do que o céu de brigadeiro. Eu sei que vocês estão na aeronáutica, né? Mas, enfim. Com certeza. Então, queria agradecer demais pela participação de vocês dois, de coração, e agradecer pelos nossos alunos mesmo, porque eu tenho certeza que eles vão ser quem mais vai ouvir essas histórias, vai pegar vocês como exemplos realmente ali de que, poxa, o caminho é esse, é confiar no processo, é fazer ali a sua parte, mesmo nos dias mais difíceis, tentar fazer a sua parte. Então eu queria agradecer de verdade. A gente agradece o convite, foi uma honra, um prazer estar aqui conversando com vocês. E qualquer coisa a gente fica à disposição também. Se quiserem tirar dúvida, a gente está aqui. Exatamente. Se quiserem mandar mensagem, obrigado, Augusto, aí pelo convite. Gabriel, Lucas, obrigado. E, pessoal, acompanhem aqui com a gente, já dá um like, manda para seus amigos aí, dá 5 estrelas no Spotify, porque a gente quer ser o maior canal aqui de, não só de residência médica, né, de medicina no geral. A gente tem também os outros episódios onde a gente fala também no conforto médico, que, enfim, chama também uma galera para falar sobre uma medicina mais geral. Então acompanhem sempre a gente aqui, que a gente vai trazer mais histórias de aprovados aqui, e é um orgulho muito grande chamar os nossos alunos e montando aqui a nossa casa também junto deles. Valeu? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.